Você já imaginou se, em um momento de sua vida, o passado bate à sua porta de uma forma que você jamais poderia ter previsto? E se, ao encontrar alguém de quem você se afastou, você descobrisse que as escolhas que fez no passado o marcaram de maneiras que você nunca imaginou? Agora, imagine olhar para algo que você achava ser apenas uma lembrança distante e perceber que, de alguma forma, esse algo se tornou uma parte de você, mais forte e mais presente do que você jamais poderia acreditar. A imagem de um ponto de ônibus, uma rua movimentada e um homem elegante que parece estar em um dia comum. Porém, ao seu redor, há algo que o faz parar. Uma mulher que ele conhecia bem, mas que o tempo e os próprios erros haviam afastado. Ela está lá, no ponto de ônibus com 4 crianças. E há algo, de alguma forma, chocante naquela cena. Os filhos dela, eles se parecem com ele. E não é só a semelhança física, a postura, os olhares, os gestos, tudo nele. E aí vem a pergunta, Nader, o que aconteceu? Como isso aconteceu? Ao olhar para a cena, ele começa a lembrar de momentos do passado que preferia não ter revivido. O amor, a traição, as escolhas difíceis que ele fez. E de repente, tudo aquilo se transforma em uma única pergunta. Eu realmente deixei para trás algo tão grande? O que ele não sabe é que essa situação não é apenas uma coincidência. É um reflexo de escolhas que ele fez ou não fez há muito tempo atrás. Essa é a história de um CEO milionário, de um homem que alcançou o sucesso, mas perdeu algo muito mais importante: a verdadeira conexão com aquilo que ele realmente deveria ter protegido. E o que acontece a seguir mudará para sempre a vida dele. Antes de seguir com essa história, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E claro, compartilhe nos comentários suas opiniões e de onde você está ouvindo essa história incrível. Quando a vida de um homem parece estar finalmente no seu auge, ele muitas vezes se esquece de que o sucesso material e a conquista externa podem ser efêmeros se não forem acompanhados pela responsabilidade emocional. Este é o caso de Daniel Souza, um CEO milionário de uma das empresas mais prósperas do país, que aos olhos de todos tem tudo o que poderia desejar: riqueza, poder, status. Mas ao contrário do que muitos poderiam pensar, o que ele mais tem é o vazio. E é justamente esse vazio que se torna o centro de sua história. O cenário em que ele vive é marcado pela constante busca por validação, pela necessidade de impressionar os outros e de criar uma imagem de perfeição que muitas vezes o distancia das suas próprias raízes e de sua essência. Como é comum em histórias de grandes realizações financeiras, Daniel começou sua jornada com uma visão clara de sucesso. Mas o que ele não havia planejado eram as implicações de suas decisões pessoais, as pequenas escolhas que no passado pareciam inofensivas, mas que agora se revelam como um peso impossível de carregar. E é aqui que entra o conceito de choque cultural dentro da história, algo que vai além da diferença entre sociedades ou nações e se reflete em escolhas de vida, valores e responsabilidades. Daniel cresceu em uma família de classe média, com valores que, embora robustos, não tinham o mesmo peso que as novas experiências que ele buscou ao longo de sua vida adulta. Ao se tornar um empresário de sucesso, ele se distanciou de sua origem, das tradições que moldaram seu caráter, e passou a viver com uma visão mais individualista e voltada para o poder. Esse contraste de valores se reflete no relacionamento com Juliana, sua ex-namorada, uma mulher simples, mas com uma visão de vida completamente diferente da de Daniel. Eles se conheceram em um momento em que ele ainda não havia atingido o status que possui hoje. O romance deles foi baseado no que parecia ser uma conexão genuína. No entanto, quando Daniel começou a alcançar o sucesso, ele foi seduzido por um estilo de vida que estava longe do mundo de Juliana. No fundo, ele começou a questionar a simplicidade dela e o que parecia ser a falta de ambição para acompanhar seu ritmo. Esse distanciamento inicial seria o prenúncio de algo muito maior. Aqui surge uma reflexão importante. Quantas vezes, ao nos lançarmos em nossas jornadas em busca de algo melhor, deixamos para trás pessoas que realmente importam? Quantas vezes nos afastamos de nossas raízes e de nossos valores em nome de uma busca incessante por sucesso e status, esquecendo-nos do impacto disso sobre aqueles que mais amamos? O romance de Daniel e Juliana foi uma representação dessa luta interna. E como em muitos casos de traição e abandono, a consequência não é imediata, mas sempre chega, mais tarde ou mais cedo. O fato de Daniel agora
Agora, ver Juliana no ponto de ônibus com as crianças é um simbolismo forte. As crianças, que são a extensão de sua própria essência, estão ali como uma manifestação visível do passado que ele tentou enterrar. E são quatro vidas que carregam, sem saber, um legado que ele nunca assumiu, mas que o destino agora traz à tona. Como um eco do que ele fez e não fez. O ponto de ônibus, um local aparentemente simples e até banal, ganha um peso significativo dentro da narrativa. O ponto de ônibus, muitas vezes visto como o local de transição, de espera, de passagem de um lugar para o outro, simboliza, no contexto da vida de Daniel, um momento crucial de inflexão. Ele está em um ponto de transição não apenas físico, mas emocional, onde o passado e o presente colidem, e a espera por um novo caminho, talvez mais responsável e consciente, é iminente. Ao observar a cena, Daniel sente algo que há muito tempo não sentia. Culpa. Uma culpa que ele havia ignorado, escondido atrás de seu sucesso financeiro. A ideia de que, ao se afastar de Juliana, ele não apenas abandonou uma pessoa, mas também suas próprias responsabilidades e sua humanidade. O choque é profundo, porque ele não está apenas vendo 4 crianças que se parecem com ele. Ele está vendo as consequências de suas escolhas. Ele não pode mais ignorar o passado. Ele precisa confrontá-lo. E é aqui que, como em muitas histórias de traição e arrependimento, o dilema moral surge. O que fazer quando você percebe que o que você negligenciou por tanto tempo está de volta, mais forte e mais impositivo do que nunca? Neste ponto, Daniel se vê diante de um dilema ético profundo. O que fazer diante de uma situação como essa? Ele deve se aproximar de Juliana e das crianças, reconhecer a paternidade, assumir suas responsabilidades, ou deve continuar a viver em seu mundo de sucesso, onde a responsabilidade pessoal foi uma escolha que ele preferiu ignorar? A resposta a essas perguntas não será simples, e como em muitas histórias de vida, não há uma solução clara. O futuro de Daniel está agora em jogo, e a direção que ele escolher pode determinar não apenas seu destino, mas também o destino daqueles que ele deixou para trás. Ao ver aquelas 4 crianças no ponto de ônibus, a mente de Daniel começa a se encher de perguntas. Perguntas que ele havia evitado por anos. Como ele chegou a esse ponto? Como pôde deixar sua vida se desenrolar sem assumir as consequências de suas ações? Mais importante ainda, o que essas crianças representam para ele? A primeira resposta que ele tenta encontrar é a de que não deve se envolver. Ele já tem uma vida estabilizada, uma carreira próspera e uma imagem pública cuidadosamente construída. Por mais que a cena o tenha tocado profundamente, ele não quer que isso interfira no que ele construiu. Essa mentalidade é parte do que o afastou de Juliana no passado. Ele se vê como alguém destinado a viver em um mundo onde as escolhas se baseiam em sucesso, resultados e crescimento. O que ele não percebe, porém, é que ao afastar-se do que ele chama de sentimentos pessoais, ele negligenciou um dos pilares mais importantes da vida humana, a responsabilidade afetiva e moral. Juliana, por outro lado, vive em um mundo completamente diferente. Ela não é uma mulher rica ou poderosa, mas sua vida é rica de significado e propósito. As crianças ao seu redor são a personificação do amor incondicional e da aceitação. Elas não conhecem os conceitos de status, carreira ou sucesso. Para elas, o que importa é o afeto, a presença, o cuidado. E quando Daniel a observa, ele se vê diante de um reflexo desconfortável. Ela tem o que ele sempre procurou, mas de uma maneira que ele nunca foi capaz de alcançar. O que Juliana construiu não é uma empresa de milhões, mas uma família, uma comunidade de amor. Algo que ele agora percebe ser imensuravelmente mais valioso do que qualquer coisa que ele tenha conquistado. A culpa começa a se intensificar, mas não de uma maneira simples ou direta. A culpa não é apenas sobre as escolhas que ele fez em relação a Juliana, é sobre as escolhas que ele fez em relação a si mesmo. Ele agora se pergunta, o que de fato significa ser bem-sucedido? No auge de sua carreira, com todos os bens materiais que poderia desejar, ele se encontra solitário. As pessoas ao seu redor, muitas vezes, são impulsionadas por seus próprios interesses. Ele não tem amigos verdadeiros, apenas aliados temporários que compartilham da mesma visão de sucesso que ele. O que então tem mais valor? O que ele construiu ou o que ele perdeu? E ele perdeu muito mais do que imagina. Essa dúvida começa a tomar conta de sua mente. Ele já tentou se convencer de que sua ausência na vida de Juliana e das crianças era justificável, pois ele estava construindo
construindo algo grande, algo que no fim beneficiaria a todos. Mas agora a realidade é implacável. Ele nunca perguntou a Juliana o que ela realmente queria da vida. Nunca pensou em como ela se sentiria sendo deixada para trás, carregando um fardo que ele também deveria ter compartilhado. Daniel começa a refletir sobre as dinâmicas familiares que ele observou em sua própria infância. Cresceu em uma casa onde o sucesso profissional de seu pai era a medida de tudo. A relação que ele tinha com a mãe, embora carinhosa, estava sempre em segundo plano em relação ao trabalho. Seu pai, embora bem intencionado, nunca soubera equilibrar os dois mundos, o da ambição e o da família. Esse modelo, que ele havia absorvido de forma inconsciente, tornou-se uma grande barreira para ele compreender a verdadeira essência de um relacionamento saudável. Ele via o trabalho como o centro de tudo, enquanto Juliana via a família como o núcleo de sua vida. E essa diferença fundamental entre os dois mundos é o que os separou. Para Daniel, a ideia de sustentar uma família não era apenas uma questão de estar presente, mas de prover materialmente, de garantir uma estabilidade financeira. No entanto, Juliana sempre soubera que a estabilidade emocional e afetiva era igualmente fundamental. O amor não se compra com dinheiro, e ela sabia disso. Ela também sabia que para criar uma criança era preciso mais do que um lar bem estruturado. Era preciso amor, dedicação e presença. Essa reflexão leva Daniel a outro ponto crucial. Qual é o verdadeiro significado de ser responsável? Ele sempre associou a responsabilidade à questão financeira, à capacidade de prover para quem ele amava. Mas agora, com a visão clara de suas escolhas passadas, ele percebe que essa visão era limitada. Ele havia falhado onde a verdadeira responsabilidade deveria ter sido assumida, no campo afetivo, emocional e moral. E, enquanto ele se perde nessas reflexões, o relógio continua a correr e a dor do arrependimento começa a se intensificar. Juliana, por outro lado, não espera por ele. Ela vive sua vida, criando as crianças com dedicação e amor. Ela já tomou suas decisões. Ela sabia que a vida seguiria em frente, independentemente de Daniel. Ela havia superado a dor da traição e do abandono, mesmo sem ter todas as respostas. O que ela não sabia era que Daniel, ao vê-la naquele ponto de ônibus, estava no limiar de um grande despertar emocional. Mas como um homem pode se redimir de uma falta tão grande? Como ele pode pedir desculpas por algo que é irremediável? E mais importante, como ele pode se aceitar, sabendo que as escolhas que ele fez não apenas afetaram sua vida, mas também a vida daqueles que ele nunca deu a devida importância? Essas perguntas são o cerne da crise de Daniel. Ele está preso entre a culpa, o arrependimento e o medo de que seja tarde demais para corrigir algo que deveria ter sido feito há anos. O ponto de ônibus continua a ser o cenário de um momento crucial na vida de Daniel. Ele não consegue tirar os olhos das crianças. As quatro figuras pequenas, com traços que são inconfundivelmente seus, parecem ser um espelho daquilo que ele nunca permitiu que fosse real em sua vida, a continuidade do amor. Em sua carreira, ele sempre se concentrou em resultados imediatos, sem entender que a verdadeira recompensa é o legado emocional que deixamos para os outros. Agora, ao ver aquelas crianças, ele começa a sentir o peso de uma perda irreparável, mas que ainda assim pode ser redimida. Juliana o observa de longe, mas não o reconhece de imediato. Ela percebe sua presença, mas a dor da traição e do abandono já cicatrizou sua alma. Ela seguiu em frente, por mais difícil que tenha sido. Daniel se aproxima, e é como se o tempo parasse. Ela, com a expressão tranquila, mas carregada de uma força interior que ele jamais imaginou que ela possuía, olha para ele. Por um momento, ele sente que o mundo ao redor desaparece. Não há mais riqueza, não há mais status, não há mais sucesso. Só existe a mulher que ele deixou para trás e os filhos que ele nunca soubera que existiam. Juliana, ele diz, tentando recuperar o controle da situação. Mas a resposta dela não vem com palavras. Ela não precisa dizer nada para ele. A expressão em seu rosto diz tudo. Ela sabia que esse momento viria. Sabia que em algum ponto Daniel teria que confrontar suas escolhas. O silêncio entre os dois é pesado e a ausência de palavras é mais eloquente do que qualquer diálogo. E então, finalmente, Juliana fala, mas não sobre as crianças. Ela olha para ele como se realmente estivesse vendo a pessoa que ele se tornou e diz calmamente, eu soube que esse dia chegaria, só não sabia quando. Daniel sente um nó na garganta. Ele não sabe se está ali para pedir perdão ou para entender se ainda há algum espaço para o perdão. Mas a verdade é que naquele momento ele se sente pequeno
pequeno diante de Juliana, não porque ela o despreze, mas porque ele entende finalmente o valor que ela sempre teve e o que ele perdeu. A conversa segue, mas o verdadeiro confronto não está nas palavras que são ditas. O confronto está naquilo que não pode mais ser ignorado. As escolhas que Daniel fez, as decisões que ele tomou e o que ele ainda pode fazer para tentar reconstruir o que foi quebrado. Juliana, que já passou por tantas adversidades, não quer mais acreditar em promessas vazias. Ela sabe que o tempo não pode ser recuperado, que as feridas causadas pela traição não podem ser curadas apenas com desculpas. Para ela, o que importa é a autenticidade das ações. E as palavras de Daniel, por mais sinceras que pareçam, já não são suficientes. Ela observa seus filhos, que brincam ao redor, e o que vê é um reflexo de tudo que ela criou sozinha, sem a ajuda dele. Ela se pergunta se algum dia ele entenderá o real significado de responsabilidade e compromisso. Mas mais do que isso, ela se pergunta se ele realmente pode mudar. Será que alguém como Daniel, que se afastou tanto de suas raízes, ainda tem capacidade de assumir o que nunca assumiu? Ou será que ele está apenas preso em sua própria vaidade e culpa, sem conseguir se libertar para agir de maneira verdadeira? Enquanto ela encara os filhos, ele começa a perceber a força de Juliana, uma força que ele nunca reconheceu até aquele momento. Ela não precisa dele para se sentir inteira, para criar seus filhos ou para manter sua vida em equilíbrio. E isso dói, porque ele percebe que, ao contrário do que sempre pensou, ela nunca precisou de um homem poderoso para ter uma vida rica de significado. Ele, por outro lado, sempre precisou de algo externo, algo para preencher o vazio que ele sentia. E agora, esse vazio parece ter ficado ainda maior diante daquilo que ele perdeu. Mas o maior choque para Daniel é quando ele começa a perceber que ele nunca foi, de fato, o centro de sua própria vida. Ele sempre procurou no trabalho, na ambição e no poder a validação que deveria ter buscado dentro de si mesmo. Agora, ele se vê diante de uma mulher que construiu algo muito mais profundo, uma família, uma história, um amor. Ela fez escolhas difíceis, mas que eram verdadeiras e responsáveis. E ao olhar para ela e para seus filhos, ele começa a entender o real significado de ser responsável, de assumir a paternidade, de ser genuíno e não apenas cumprir papéis em uma sociedade que valoriza mais o que se tem do que o que se é. Mas será que é tarde demais? Será que as escolhas de Daniel, mesmo após todos esses anos, ainda podem ser corrigidas? Ele olha para as crianças que estão ali, brincando e rindo, completamente alheias ao drama emocional que está se desenrolando diante delas. Elas são a prova viva de algo que Daniel nunca assumiu, mas que de alguma forma ele sabe que precisa agora enfrentar. Juliana, ciente da situação, responde de forma direta: eu criei esses filhos sozinha. Eles são a maior realização da minha vida e eu não preciso de você para que eles cresçam bem, mas você tem a oportunidade de ser parte da vida deles, se isso for o que você realmente quer. Eu não vou exigir nada de você. A decisão é sua. Essas palavras caem como uma sentença sobre Daniel. Ele sente uma pressão imensa em seus ombros. Ele pode escolher permanecer no seu mundo de sucesso vazio ou tentar criar um novo caminho, com todas as incertezas e desafios que isso implica. Ele pode escolher ser parte da vida de suas crianças, mas a pergunta que o atormenta é: será que ele realmente está preparado para isso? A decisão que ele tomará será, sem dúvida, a mais difícil de sua vida. Ele percebe que o poder que ele sempre procurou em sua carreira, no dinheiro e na fama, nunca foi nada diante do verdadeiro poder da paternidade, do amor e da responsabilidade. Enquanto Daniel e Juliana continuam sua conversa, um silêncio desconfortável se estabelece entre eles. Daniel está ciente de que seu passado, com todas as suas omissões e falhas, o coloca em uma posição difícil. Ele não pode simplesmente voltar atrás no tempo e corrigir tudo o que fez de errado. No entanto, há algo que começa a tomar forma em sua mente. Um desejo profundo de entender o peso da sua ausência, de perceber o quanto ele falhou ao não ser presente na vida de Juliana e das crianças. Mas essa tentativa de reconciliação não é simples. Daniel não pode ignorar as barreiras culturais e sociais que existem, nem o contexto em que ele se encontra. Ele é um homem de negócios, acostumado a negociar, a lidar com contratos e cifras. Mas, no campo emocional, ele se vê impotente. Ele sabe que a pressão que pesa sobre seus ombros é tão grande quanto a pressão que Juliana enfrenta todos os dias, sozinha, criando os filhos. E aqui começa o ponto de ruptura. As escolhas de Daniel não são apenas questões pessoais. Elas são reflexo de um sistema social mais amplo
exemplo que valoriza a carreira, o sucesso financeiro e a independência. Juliana, por outro lado, vive em um contexto onde a ideia de família, a construção de um lar, tem um valor profundamente cultural e emocional. Para ela, a ideia de ser mãe, de ser responsável pela criação de uma nova geração, transcende qualquer bem material. Ela nunca precisou de validação externa. Ela sabia que seu valor estava em ser quem era e em fazer o melhor para os filhos, apesar de todas as adversidades que enfrentou. Daniel sente esse abismo entre eles. Ele é um homem que cresceu em um ambiente onde o sucesso era medido em termos financeiros, onde a estabilidade financeira era sinônimo de proteção e segurança. Ele se vê em um dilema ético profundo, pois, em um sentido, ele compreende que não basta ser rico ou poderoso para ser um bom pai, um bom companheiro. Mas, em outro sentido, ele não sabe como fazer a transição para uma realidade onde o mais importante é o amor, a dedicação e o compromisso genuíno. Quando ele olha para as crianças, ele não consegue deixar de pensar em como sua própria história se entrelaça com a delas. Ele foi criado por um pai que priorizava o trabalho e o sucesso, que o ensinou a ser o melhor em tudo, mas não o ensinou a ser o melhor no que realmente importa, na vida familiar e nos relacionamentos afetivos. Daniel sabe que ele tem uma herança cultural que o impede de compreender plenamente o que é necessário para ser um pai presente de verdade. Ele tem muito a aprender. Juliana, por sua vez, já fez escolhas difíceis. Ela não teve tempo de refletir sobre o que poderia ser diferente. Ela fez o que precisava ser feito, sem esperar nada em troca, com a convicção de que suas crianças seriam sua maior realização. Mas ao ver Daniel ali, ela começa a ponderar se ele realmente está pronto para assumir um papel na vida dele. Será que ele está disposto a enfrentar o desconforto das próprias falhas e a responsabilidade de um amor que ele nunca soubera como cultivar? A realidade é dura. A sociedade muitas vezes exige que os homens proveem e as mulheres cuidem. Mas essa divisão tradicional, que ainda ecoa nas mentes de muitos, não é suficiente para explicar a complexidade dos relacionamentos. Daniel começa a entender que ser provedor não é o suficiente. A paternidade não se resume a colocar comida na mesa e garantir um bom padrão de vida. Ser pai é estar presente emocionalmente, espiritualmente, é oferecer apoio não apenas material, mas também afetivo. E isso ele nunca soubera como fazer. Mas a realidade vai além das questões pessoais de Daniel e Juliana. A vida de Juliana não é isolada. Ela vive em um contexto onde sua família e sua comunidade têm um papel fundamental. Ela tem a responsabilidade de garantir que seus filhos cresçam com o que há de melhor. Isso envolve muito mais do que simplesmente educá-los. Ela precisa lidar com uma sociedade que não valoriza a família simples, que não dá suporte a mulheres que criam seus filhos sozinhas. Ela está sozinha em um mundo que não oferece muitas opções. Se ela não fosse forte, se não tivesse esse instinto de sobrevivência, talvez não estivesse ali com aquelas 4 crianças ao seu lado. Esse contexto social é uma realidade que Daniel nunca teve que enfrentar. Ele sempre teve o luxo de escolher. Se algo não lhe convinha, ele podia simplesmente mudar. Mas Juliana não. Ela teve que se adaptar, lutar, fazer escolhas impossíveis, tudo sem apoio. O dilema moral que Daniel enfrenta é mais profundo do que simplesmente perguntar se ele pode voltar a ser parte da vida de Juliana. Ele se pergunta se tem o direito de intervir na vida de uma mulher que fez tudo sozinha, sem a ajuda dele, e conseguiu dar aos seus filhos uma vida plena de amor e segurança. Daniel começa a perceber que a escolha de Juliana de criar os filhos sem a presença dele foi uma escolha de coragem. Ela não precisou dele para ser uma boa mãe. Ela não precisou dele para ensinar a seus filhos o que é o verdadeiro amor. Ela não precisou dele para criar um lar. Mas agora, ao olhar para a situação de maneira mais ampla, ele se dá conta de que sua ausência não foi apenas uma falha em relação a ela, mas também em relação às crianças, que cresceram sem a figura de um pai, sem o exemplo de um homem que deveria ter sido o pilar para elas. O que acontece a seguir é um dilema ainda mais profundo. Daniel não pode negar que há um limite para o que ele pode mudar. O tempo não volta. Ele não pode apagar o passado. O que ele pode fazer, no entanto, é escolher de que maneira ele se posicionará em relação a esse novo cenário. Será que ele tem o poder de resgatar a confiança e o amor de Juliana? E ainda mais importante, será que ele está preparado para ser o pai que essas crianças precisam? Juliana, percebendo a luta interna de Daniel,
Daniel decide encerrar a conversa por ali. Ela não quer mais discutir questões do passado. Ela não quer mais alimentar a ideia de que Daniel possa se redimir de tudo o que fez, sem antes provar que realmente está disposto a mudar. Ela se vira para os filhos, que correm felizes ao redor dela, e diz, com uma leveza que Daniel mal consegue compreender: eu não preciso de nada que você possa me dar. O que você tem que entender, Daniel, é que minhas escolhas já foram feitas, e agora é você quem precisa fazer as suas. Daniel está parado ali, observando Juliana e as crianças, ainda em choque com tudo o que acabou de acontecer. As palavras dela ecoam em sua mente, ressoando com uma intensidade que ele não esperava. Minhas escolhas já foram feitas. Essa frase, simples, mas carregada de significado, parece reverberar no vazio que ele sente. Ele pensou que poderia resolver tudo com um simples gesto, um simples pedido de perdão, mas o que ele não percebeu até agora é que o perdão não pode ser obtido dessa forma. Não há fórmula mágica para reconstruir o que foi quebrado. Não há uma resposta simples para o que ele fez. Ele fica ali, diante de Juliana, e vê como a vida dela continua, apesar da sua ausência. Ela não o espera mais, não precisa dele para seguir em frente, e isso é algo que Daniel tem que aceitar. O maior desafio de todos não é apenas conquistar o perdão dela, mas entender a profundidade do que ele realmente perdeu. Ele olha para as crianças, suas próprias crianças, e sente um peso indescritível sobre os ombros. Elas são a sua última chance de redimir a si mesmo, de tentar ser algo mais do que ele jamais foi. Mas será que ele está preparado para isso? Ele sabe que não pode mais se esconder atrás de seu sucesso, de seu poder. O que ele precisa agora é enfrentar as consequências de suas ações. Ele sabe que a vida de Juliana não foi fácil, que ela não precisou dele para criar os filhos, mas ele também sabe que, no fundo, ela queria que ele estivesse ali, não para salvar, não para consertar, mas para compartilhar o peso da vida que ela construiu. E agora, diante dessa realidade, Daniel entende que não há como apagar o passado, mas ele pode talvez criar algo novo, algo verdadeiro, algo que, por mais que leve tempo, talvez possa ser o primeiro passo para a reparação. Juliana percebe a luta dentro dele. Ela sabe que ele está em um ponto de inflexão, mas também sabe que as palavras não são suficientes. O que importa agora são as ações. A decisão de Daniel não pode ser tomada apenas com base no arrependimento ou na culpa. Ele precisa decidir se realmente está disposto a abraçar a responsabilidade, não apenas como um pai ausente, mas como alguém que pode realmente contribuir para a vida daquelas crianças. Mas será que ele pode fazer isso de verdade? Ou será que ele está se deixando levar pela necessidade de se redimir sem compreender a profundidade do que é necessário? É quando Daniel finalmente olha para Juliana e diz de forma sincera, sem as máscaras que sempre usou: eu sei que falhei com você, falhei com minhas crianças. Eu não sei se posso mudar tudo o que fiz, mas posso tentar. Posso tentar ser o pai que eles precisam e posso tentar ser a pessoa que você sempre mereceu. Juliana o observa por um longo momento e há uma quietude no ar. Ela sente que ele está falando de coração, mas não se apressa em responder. Ela sabe que palavras não vão mudar o que foi feito. Ela também sabe que, como mulher, mãe e ser humano, não pode mais viver com a esperança de que alguém mude por causa de suas expectativas. As pessoas mudam quando estão prontas e quando decidem por si mesmas, não por pressão externa. Ela olha para ele e, com a mesma leveza com que abordou a situação desde o começo, diz: você tem a oportunidade de ser presente, mas não por mim. Faça isso pelos seus filhos. Faça isso por você mesmo. Mas, se você não puder, entenda que, de qualquer maneira, nossas vidas seguirão em frente. Porque, no final das contas, eu aprendi a viver sem você. Essas palavras pesam mais do que qualquer julgamento ou condenação. Porque, no fundo, Juliana sabe que sua vida não depende de Daniel. Ela fez escolhas difíceis, mas fez com dignidade. E sua vida é cheia de propósito e amor, mesmo sem a presença de um homem ao seu lado. E agora, mais do que nunca, ela sabe que a verdadeira força vem de dentro, da capacidade de seguir em frente, mesmo quando o mundo parece querer nos prender ao passado. Daniel, por sua vez, sente uma onda de clareza. Ele não precisa da validação de Juliana para ser quem ele precisa ser. Ele precisa fazer as pazes consigo mesmo, com suas escolhas, e começar a viver com as consequências delas. Ele entende que o perdão, se for possível, virá com o tempo, mas ele deve ser conquistado com ações, não com palavras. Enquanto ele se afasta, olhando para a cena à sua frente, Juliana
Juliana e as crianças, ele começa a entender a complexidade das relações humanas. O que ele aprendeu é que, embora o sucesso financeiro seja importante, o verdadeiro valor de uma pessoa é medido pelas conexões que ela faz, pelas pessoas que ela toca e pelas vidas que ela impacta. Ele pode nunca ser capaz de reparar tudo o que fez, mas ele tem a chance de fazer algo diferente a partir de agora. E talvez no final, esse seja o maior presente que ele pode dar a si mesmo e às pessoas que realmente importam. A câmera se afasta lentamente, mostrando Daniel caminhando para longe, enquanto Juliana observa seus filhos brincando no parque. Uma sensação de conclusão paira no ar, mas também uma sensação de esperança. A vida continua, com todas as suas imperfeições, mas também com as oportunidades que nos dão chance de recomeçar. A história de Daniel e Juliana é uma reflexão profunda sobre as escolhas que fazemos, sobre como o poder, a fama e o sucesso podem nos cegar para o que realmente importa na vida: as relações humanas, a responsabilidade e o amor incondicional. Ao final, Daniel se vê diante de uma escolha difícil, mas crucial: recomeçar e assumir sua verdadeira responsabilidade, ou continuar vivendo uma vida vazia, sem as conexões que poderiam realmente dar sentido ao seu legado. Essa narrativa nos lembra que não importa o quão longe possamos ter nos afastado de algo ou de alguém, sempre há espaço para refletir, mudar e fazer as pazes com aquilo que mais importa. Agora, queremos saber sua opinião. O que você acha que Daniel deveria fazer? Será que ele está pronto para ser o pai que as crianças precisam? E o que podemos aprender com Juliana, que seguiu em frente com coragem e dignidade? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões conosco.